Olá, bem-vindo então à segunda parte, ao segundo bloco do programa, conversando com Ezequiel Schacht, hoje trazendo um monte de informações, né? Tanto é que eu tive que ler hoje, dificilmente eu faço isso, mas como é muito conteúdo, é impressionante. E eu estou falando hoje sobre o princípio de Pareto, aquele italiano que nasceu na França e que viveu na Suíça, né, em Lausanne, era professor de economia política, né, e ele é um cara muito inteligente, e eu estava contando aí que ele tinha o hábito, o hobby, aliás, de cultivar ervilhas, e ele percebeu que dos pés de ervilha, 20% dos pés de ervilha produziam 80% das ervilhas que ele colhia, enquanto os outros 80% das plantas produziam só 20%. E ele começou a equilibrar isso e comparar isso com a questão da economia, onde 20% da população detém 80% dos bens que existem, 20% dos produtos que são produzidos vendem 80%, quer dizer, o mercado vende 80% de 20%. Então, essa comparação 80 por 20, ela se dá em várias áreas. E se dá também numa área muito especial, que é a gestão do tempo. Aliás, gestão de pessoas primeiro, né? 20% dos funcionários de uma empresa vão produzir 80% de toda a produção, enquanto os outros 80% só vão produzir 20%. Se a gente começa a perceber e percebe também a questão do tempo. Você sabe que em 20% do teu tempo mais precioso, você consegue produzir 80% de tudo que você quer produzir, não interessa qual é a sua área da vida. Então a gente aliás, a gente é convidado a fazer uma coisa muito interessante. Tem um treinamento eficaz de liderança, um treinamento alemão, e ele usa uns gráficos bem interessantes para a gente perceber que nós temos horário de pico. Por exemplo, está aí o gráfico, né, para você perceber. Você não rende o tempo todo em determinadas horas. Por exemplo, o meu filho ele rende mesmo à noite, né? Ele chega às 8, 9 horas da noite, é uma produção doida. Então ele vara muitas vezes à noite, porque ele tem que produzir as peças aí como advogado, né? E ele vai varar à noite porque ali é a área mais produtiva dele. Se eu vou perceber os meus horários, né? Eu tenho um horário de pico, normalmente 6 horas da manhã eu estou aceso, eu vou até 9, 10 horas, e aí parece que fica meio dormindo. Lá à noite, de novo, eu recupero a produção. Se você olhar e fizer um gráfico, você vai com certeza perceber como você funciona. É interessante fazer esse pico. Você parar um pouquinho e pensar, qual o horário que você mais rende? Qual o horário que você está mais atento? Qual o horário que você está mais desperto? E faça esse gráfico. Por que é tão importante? Porque aí você pode usar o princípio de Pareto, porque são 20% do teu tempo que você vai poder fazer 80% da tua produção. Então, se eu tenho horário de pico das 6 até 9, 10 horas da manhã, o Ezequiel, eu vou me concentrar em elaborar tudo aquilo que eu tenho que elaborar. Se eu tenho que preparar o programa de TV, se eu tenho que preparar pregações como pastor, se eu tenho que pensar em clientes, pensar em soluções, pensar em planejamentos, eu tenho que fazer exatamente nesses horários, porque em 20% desse tempo eu vou produzir 80%, o restante vai ser mais fácil. Eu estou no WhatsApp, né? Quanto tempo você gasta no WhatsApp, Instagram, no Telegram, sei lá. Qual é o horário que você vai usar isso? Você vai usar o tempo mais precioso que você tem? Onde você pode produzir 80% da tua produção? E você vai gastar nisso aí? Não, você tem os outros 80% em que você usa o telefone, você contata clientes, não. Se o seu serviço é contatar clientes, você tem que fazer em qual horário? Ter o melhor horário. Percebeu?
Usando esse princípio de Pareto, né, 80/20, pode ser que você consiga fazer um bocado de produção a mais naquilo que você quiser. Então, hoje o conteúdo foi bem denso, bem extenso, o programa foi mais travado, porque eu tive que ler também, porque é muita informação que se traz. Provavelmente você vai ter que pesquisar depois no YouTube aí e assistir o vídeo de novo se ele realmente te interessou, conversando com Ezequiel Schacht. Também eu vou ter que olhar ele de novo, quem sabe numa próxima a gente entra de novo com o princípio de Pareto e traga alguma informação que possa nos ajudar. Então, programa um pouco mais curto hoje. Até a próxima.